Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, aula número 8, propriedades de matrizes, parte 2. Na primeira parte vimos as propriedades envolvendo adição e subtração. Obviamente, os exemplos que a gente está fornecendo para essas propriedades não são para demonstrar a propriedade, sim para uma visualização melhor das propriedades. Aqui continuaremos da mesma forma. Vamos apresentar 6 propriedades, portanto agora com números reais, envolvendo multiplicação com matrizes. E em cada propriedade a gente vai fornecer um exemplo para ilustrar a situação. Não que esse exemplo demonstre a propriedade, para facilitar aí o entendimento de cada uma delas. Ok? Muito bem. Considere, primeira propriedade, considere x e y números reais e há uma matriz de ordem m por n. Vale a propriedade 1. X vezes, vamos agrupar agora y vezes a. Esse primeiro membro é exatamente igual ao segundo membro. Se eu agrupar o x vezes y num produto aqui, e o resultado multiplicar por a. Então essa propriedade vai ser válida para quaisquer x e y reais, arbitrários, e para qualquer matriz A de qualquer ordem m por n. Só que a gente pega aqui um exemplo para facilitar essa ilustração. Vamos pegar x igual a 2, y igual a 3, e a matriz A, uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas, com esses elementos. Então, vamos começar com x, o x vale 2, e vezes a matriz resultante aqui, y vezes a. Basta pegar y e multiplicar por cada um dos elementos da matriz A. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. O resultado continua sendo uma matriz 2 por 2. E eu vou multiplicar 2 vezes cada um desses elementos. Então, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 6, 12. E 2 vezes 12, 24. Portanto, esse foi o resultado obtido no primeiro membro. Vamos agora para o segundo membro, que está mais fácil resolver, porque basta eu multiplicar o x vezes y, 2 vezes 3, 6. E o resultado a gente multiplica pela matriz A, ou seja, o resultado de x vezes y, que é 6, vezes a matriz A, menos 1, 3, 2 e 4. A gente já sabe que quando eu tenho um número real multiplicado por uma matriz, lá em operações com matriz a gente já viu essa situação, exatamente o que a gente fez aqui, cada elemento da matriz será multiplicado por 6. Então, 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 4, 24. Percebam que o resultado do segundo membro foi exatamente o mesmo do resultado do primeiro membro. Menos 6, menos 6. 18, 18. 12, 12. 24, 24. Matriz 2 por 2, matriz 2 por 2. Esse exemplo não demonstra essa propriedade, mas é fácil perceber de forma intuitiva que essa propriedade ela é verdadeira. Ok? Se você pegar outros exemplos, matrizes maiores, você vai perceber que a propriedade será válida para quaisquer x e y reais e uma definida matriz qualquer ordem, m por n. Por exemplo, poderíamos pegar uma matriz aqui 15 por 29. Vai dar trabalho? Sim, mas a propriedade será válida. Ok? Muito bem. Propriedade número 2. Considere x um número real. Então, anterior a gente tinha dois valores reais, x e y, agora apenas um. Só que agora a gente vai ter duas matrizes duas matrizes de ordem m por n. Tem que ter a mesma ordem para obedecer aqui o fechamento na soma. A propriedade 2 diz que x multiplicado pela soma de a mais b, eu posso aplicar essa distributiva x vezes a mais x vezes b. Então, basicamente é uma distributiva aqui.
Então vamos pegar um exemplo para fixar essa nossa ideia, mas esse exemplo não demonstra a propriedade, só para facilitar o entendimento dela. Nós não vamos precisar decorar essas propriedades. Na hora da sua prova, você pode pegar um exemplo simples e certificar se ela está certa ou não. Tem que tomar cuidado que as próximas propriedades, né, a gente vai ter que ter um cuidado mais rigoroso. Mas chegaremos lá. Vamos começar com o primeiro membro. O x vale 2, que é o exemplo que eu estou mencionando. Está aqui a matriz A 2 por 2. A matriz B 2 por 2, elas poderiam inclusive serem matrizes iguais com os mesmos elementos. Isso não tem problema. Eu vou colocar aqui 2 vezes agora a soma da matriz A mais B. Então, eu vou somar A mais B. Menos 1 com menos 4, menos 5. 3 com 1, 4. 2 menos 3, menos 1. E 4 mais 2, 6. O resultado será a matriz 2 por 2. E vou multiplicar 2 vezes cada um desses elementos. Então, menos 10, 4 vezes 2, 8, ou 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 6, 12. O primeiro membro já resolvido é a matriz menos 10, 8, menos 2 e 12, a matriz 2 por 2. Muito bem. Agora vamos pensar no segundo membro através dessa distributiva. X vezes A, então temos que pensar em x vezes A, será uma matriz 2 por 2, mais temos aqui a matriz x vezes B, e o resultado, de acordo com a nossa ideia, vai ter que ser essa matriz aqui. Então, começaremos por x vezes A. X vezes A, eu vou pegar o 2 e multiplicar por cada um desses elementos da matriz A. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. X vezes B, eu vou pegar x e multiplicar por cada um dos elementos da matriz B. 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. E, finalmente, 2 vezes 2, 4. Chegamos, portanto, na soma de duas matrizes de mesma ordem, basta somar os seus elementos correspondentes. Menos 2 com menos 8, menos 10. 6 com 2, 8. 4 com menos 6, menos 2. 8 com mais 4, 12. Vamos certificar se de fato o segundo membro resultou na mesma matriz anterior. Veja, menos 10 e 8, menos 2 e 12. Novamente, o exemplo não demonstra a propriedade, mas com esse exemplo facilita bastante o entendimento dela. Você pode pegar outros exemplos. Então, segunda propriedade definida aí dentro dos números reais, multiplicado por matrizes. Muito bem, propriedade número 3. Considere x e y números reais e A uma matriz de ordem m por n. Percebam que a propriedade anterior tinha um único x e duas matrizes. Agora eu vou trabalhar com uma só matriz, mas dois valores reais, x e y. Então, se eu somo x mais y e o resultado eu multiplico por A, é exatamente fazer a distributiva x, vamos voltar lá, x vezes A e y vezes A. Então vejam que x vezes A mais y vezes A é o segundo membro, ok? Um pouco diferente da anterior, mas bem parecida. Vamos aos exemplos. X igual a 3, y igual a menos 4. E agora a matriz única A. Peguei aqui a matriz 3 por 2. 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Vamos ao primeiro membro, x mais y. Fácil aqui fazer a operação, 3 menos 4, menos 1. E aí a gente multiplica pela matriz A. Então, vamos copiar a matriz A, 1, menos 2, 3, 0, 2 e 2. E o resultado será uma matriz 3 por 2.
E aqui eu vou trocar os sinais de todos os elementos. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2 é 2. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 1 vezes 0, 0 é elemento neutro. Continua 0. Aqui, menos 1 vezes 2, menos 2. E menos 1 vezes 2, menos 2. Finalizamos o primeiro membro. Muito bem. Agora vamos pensar no segundo membro. Teremos aqui x vezes A, uma matriz 3 por 2. E teremos aqui y vezes A, também uma matriz 3 por 2. O resultado será, através do fechamento, uma matriz 3 por 2. Vou apertar um pouquinho aqui. A gente vai simplesmente colocar os elementos aqui de x vezes A. X valendo 3 eu vou multiplicar por todos os elementos de A. Então é o triplo de 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 2, 6. Fizemos x vezes A. Agora, y vezes A. Menos 4 vezes todos os elementos da matriz A. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 4 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 2, menos 8. Finalmente, menos 4 vezes 2, menos 8. E agora a gente vai somar as duas matrizes de ordem 3 por 2. Vamos somar os elementos correspondentes. 3 menos 4, menos 1. Menos 6 com mais 8, 2. 9 menos 12, menos 3. 9 mais 0, desculpa. Aqui é 0. Mais 0, que é o 9 menos 12 menos 3. 0 mais 0, 0. 6 menos 8 menos 2. 6 menos 8 menos 2. Somamos então os elementos correspondentes e o resultado, que é essa matriz, vamos conferir com a matriz anterior. Menos 1, 2, menos 3 e 0, menos 2 e menos 2. Novamente, esse exemplo não demonstra a propriedade, mas certifica que facilita a nossa ideia, o entendimento, que essa propriedade é válida para quaisquer valores reais x, y e para qualquer matriz A, desde que ela seja M por N, né, uma matriz que tenha M linhas, número natural, e N colunas, número natural. Está aí então a propriedade 3, ok? Muito bem, as outras propriedades são bem mais tranquilas, a gente já até viu aqui usando exemplos anteriores. Propriedade número 4. Considere A uma matriz de ordem M por N. A propriedade diz que se eu pegar o número 1 e multiplicar pela matriz A, vai sempre dar a matriz A. Um exemplo imediato, um exemplo genérico, nem precisa colocar números, uma matriz qualquer aqui, pode ser 2 por 2, 2 por 3, 7 por 9, qualquer matriz. Se eu pegar essa matriz, o exemplo é 2 por 2, para facilitar aqui as operações. Se eu multiplicar por 1, essa matriz A, B, C e D, que são os seus elementos, obviamente eu vou obter uma matriz 2 por 2, que é exatamente igual a essa, porque o elemento 1 ele é neutro, o elemento da multiplicação. 1 vezes A é A, 1 vezes B é B, 1 vezes C é C e 1 vezes D é D. Então, uma propriedade bem tranquila, que resultou aqui, de fato, na matriz A. Ok? Então, 1 vezes a matriz A vai dar ela própria. De forma também bem parecida, a propriedade 5, se eu multiplicar qualquer matriz por menos 1, vai gerar a matriz oposta. Ou seja, considere a matriz A de ordem M por N. Se eu multiplico menos 1 vezes a matriz A, vai dar a matriz oposta aqui. Portanto, a gente pega um exemplo genérico da matriz A,
2 por 2, poderia ser 3 por 4, enfim. Se eu pego o menos 1 e multiplico pela matriz A, nesse caso de ordem 2 por 2, eu vou obter uma matriz 2 por 2, mas não igual a A, e sim igual a menos A. Veja, aqui eu vou ter menos A, menos B, menos C, menos D. Ou seja, deu a matriz oposta de A, com os sinais trocados. Então, a propriedade número 5. Finalizando, a propriedade 6, a última, bem tranquila também. Cuidado que aqui não é a matriz nula, que realmente é o elemento zero, número real, zero. Considere A uma matriz de ordem M por N. Se eu pegar o número zero e multiplicar pela matriz A, vai dar a matriz nula. Veja o exemplo genérico. Obviamente, uma matriz 2 por 2. Se eu pego zero e multiplico por qualquer matriz, então aqui é o número zero. Vou até colocar aqui, ó, aqui é o número zero, não é matriz nula. Eu vou multiplicar cada um dos elementos por zero, eu vou ter 0 vezes A, 0, 0 vezes B, 0, 0 vezes C, 0, 0 vezes D, 0. Tá? E o exemplo de uma matriz nula. Agora sim, essa matriz é uma matriz nula. A gente reforça essa ideia do número zero, ser bem parecido com a matriz, né? Mas essa situação tem que estar bem clara. Essa aqui é a matriz nula. E aqui o número zero. Portanto, de acordo com a propriedade 6, a gente consegue visualizar pelo exemplo que é elevado. Ok? Com isso a gente finaliza essa aula envolvendo a segunda parte de propriedades de matriz. Espero ter contribuído. Aguardo vocês no próximo encontro. Até a próxima.